qualquer que seja a passagem bíblica em questão, pois estas podem e devem ser entendidas de diversas maneiras, das quais destaca 3. O cumprimento literal, o cumprimento simbólico, a aplicação pessoal. Por consequência, o autor comenta algumas passagens bíblicas apenas no cumprimento literal, onde encontra menos discordância no assunto, sem aventurar-se no cumprimento simbólico, onde se tem as paixões mais aforadas em textos onde poderia tecer aplicações pessoais. Enfim, é apenas uma forma para informar quanto ao conteúdo das escrituras sagradas no que se refere a leis e mandamentos, facilitando a subsequente consulta bíblica. Observação. O autor destaca ainda que, pessoalmente, é contra qualquer interpretação sectária de leis, normas, doutrina ou qualquer que seja a passagem bíblica em questão. Crê que estas podem e devem ser entendidas de diversas maneiras. Citações jurídicas na Bíblia. Temas de hoje: 11. Assédio sexual. 12. Autoridades, autoridades governamentais. 13. Bebida, bebedice, embriaguez. 14. Bestialidade. De Francisco Carlos Desider. 11. Assédio sexual. Conceito: assédio sexual é o pedido de favores sexuais pelo superior hierárquico, com promessa de tratamento diferenciado em caso de aceitação ou ameaças, ou atitudes concretas de represálias no caso de recusa, como a perda do emprego, ou de benefícios. Ernesto Lippmann, Assédio sexual nas relações de trabalho, São Paulo LTR, 2001. 11. Um assédio sexual é tratado na Bíblia em Gênesis capítulo 39, a situação ali descrita demonstra claramente o dano e a injustiça causado pelo abominado ato à honra do ofendido. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Assim José achou graça aos olhos dele, e o servia de modo que o fez mordomo da sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José, e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ele não é maior do que honesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto é sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal, e pecar contra Deus? Entretanto, ela estava com José dia após dia ele, porém, não lhe dava ouvidos, para se deitar com ela, ou estar com ela. Mas sucedeu, certo dia, que entrou na casa para fazer o seu serviço e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa na mão dela e fugira para fora, chamou pelos homens de sua casa, e disse-lhes: vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar, veio a mim para se deitar comigo, e eu gritei em alta voz. E ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou aqui a sua capa e fugiu, escapando para fora. Ela guardou a capa consigo, até que o senhor dele voltou à casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: o servo hebreu, que nos trouxeste, veio a mim para me insultar. Mas, levantando eu a voz e gritando, ele deixou comigo a capa e fugiu para fora. Então o senhor de José o tomou, e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali no cárcere. Gênesis 39, 1, 4, 7 a 18, 20. 12. Autoridades, autoridades governamentais. 12. Segundo a Bíblia, as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Opor-se a elas é o mesmo que opor-se ao arranjo de Deus. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Romanos 13, 1 e 2. 12.
2. As autoridades, mesmo as corruptas, são responsáveis pela segurança e bem-estar de seus súditos. Normalmente elas não punem os que fazem o bem, porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Fez o bem, e terás louvor dela porquanto ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada porque é ministro de Deus, e vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Pelo que é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Romanos 13, 3-5, 12. 3. Os cristãos defendiam um conceito de sujeição relativa às autoridades onde as leis bíblicas tinham primazia às leis governamentais. Mandaram-lhe por isso discípulos seus, junto com partidários de Herodes, dizendo: Instrutor, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus em verdade, e que não te importas com ninguém, pois não olhas para a aparência externa dos homens. Dize-nos, portanto, o que pensas? É lícito ou não pagar a César o imposto por cabeça? Mas Jesus, conhecendo a iniquidade deles, disse: Por que me pondes à prova, hipócritas? Mostrai-me a moeda do imposto por cabeça. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes disse: De quem é esta imagem e inscrição? Disseram: De César. Então lhes disse ele: Portanto, pagai de volta a César as coisas de César, mas a Deus as coisas de Deus. Mateus 22, 16-21. Trouxeram-nos assim e os postaram na sala do sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Nós vos ordenamos positivamente que não ensinasseis a base deste nome, e, ainda assim, eis que encheste Jerusalém com o vosso ensino, e estáis resolvidos a trazer sobre nós o sangue deste homem. Em resposta, Pedro e os outros apóstolos disseram: Temos de obedecer a Deus como governante antes que aos homens. Atos 5, 27-29. 13. Bebida, bebedice, embriaguez. 13. 1. As bebidas alcoólicas nos tempos bíblicos eram preparadas da uva, no caso o vinho, de frutas como a romã ou de cereais, sendo aceita a sua ingestão moderada, e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Salmo 104, 15. 13. 2. A ingestão de bebida ao ponto da embriaguez foi fortemente censurada. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar não é sábio. Provérbios 21. Quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Provérbios 21, 17. 13. 3. A experiência vivida pelo bêbado é descrita em pormenores. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Os teus olhos verão coisas estranhas, e tu falarás perversidades. Provérbios 23, 20-33. 13. 4. O beberrão se torna pobre e indigno de confiança. Porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza e a sonolência os faz vestir-se de trapos. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti quando despertarei? Aí então beberei outra vez. Provérbios 23, 21, 35. 14. Bestialidade. Conceito: relações sexuais entre uma pessoa e um animal. 14. Uma bestialidade foi duramente condenada na Bíblia. Uma das razões para isso era que tal prática fazia parte da adoração idólatra dos egípcios, dos cananeus e romanos. Outra razão foi a busca de um elevado nível moral pelos israelitas. Todo aquele que se deitar com o animal, certamente será morto. Êxodo 22, 19. Nem te deitarás com animal algum,
contaminando-te com ele, nem a mulher se porá perante um animal, para ajuntar-se com ele é confusão. Levítico 18:23. Se um homem se ajuntar com um animal, certamente será morto, também matareis o animal. Se uma mulher se chegar a algum animal, para ajuntar-se com ele, matarás a mulher, e bem assim o animal, certamente serão mortos, o seu sangue será sobre eles. Levítico 20:15, 16.